Shabbat Shalom a todos que nos assistem pela TV Sião. Shabbat Shalom a todos os que assistem aqui presencialmente. É um grande prazer, uma grande honra estar com vocês mais uma vez, compartilhando um pouco daquilo que o Eterno nos tem compartilhado. Essa é uma paraxá especial, né? Não tenho como negar. É uma paraxá que trata Vayerá e Apareci. Meus irmãos, é algo fantástico que nós temos a navegar aqui nessa manhã, né? E nós pedimos ao Eterno para nos abençoar. Essa paraxá está em Êxodo, capítulo 6, do verso 2, até o capítulo 9, verso 35. Ezequiel, a nossa Haftará está em 28, Ezequiel 28, 25, até 29, 21. E a nossa Brit Hadashah, nós vamos falar de Mateus, simplesmente Mateus, capítulo 24. Então, é uma porção muito especial. Não falando que é mais do que as outras, mas ela é muito especial. Então, vamos lá. E o título dessa pregação, meus irmãos, eu coloquei esse título porque eu achei bem proposital. Conhecendo as fronteiras do coração. Espero que com essa mensagem de hoje possamos conhecer os limites do nosso coração. Entender essas fronteiras, entender quão profundo é o coração de cada um, meus irmãos. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Fazendo um resumo dos fatos, né? Eu construí aqui um mapa mental da paraxá de Shemot, que foi na semana passada, que o Rabino Mateus trouxe uma revelação fabulosa a respeito da identidade. A identidade. Nossa identidade tem que estar cunhada. Nós não podemos ter dúvida de quem somos, para onde vamos e quem fomos no passado. A nossa identidade precisa estar preservada. Em Israel existe um ditado popular: um povo que não conhece o seu passado não tem futuro. Não tem futuro. Isso é fato. Fato. Israel sempre preserva a sua história. É obrigação de todo judeu conhecer a sua história. E aí nessa casa nós também guardamos essa tradição de conhecer a história. De conhecer a história. Então o Shemot fala sobre isso. O Rabino Mateus trouxe uma revelação fantástica. E o livro de Shemot fala de um crescimento dos filhos de Israel no Egito. Um crescimento, um exército. O Eterno fala, nasceu um exército no Egito. Então, estava se fortalecendo Israel no Egito. E aí começa-se a ter problemas de identidade, né? Porque imagina, meus irmãos, o Egito, né, embora tenha recebido José fez grandes maravilhas no Egito, mas sempre foi uma terra estranha, sempre foi uma terra que cultuou deuses estranhos. Nunca foi diferente disso. Então, existia sim uma preocupação de Deus dessa mistura. Estava começando a se misturar o povo de Israel no meio do povo do Egito. A Torá, em Shemot, é revelado como um elemento de identidade. A Torá é o elo de ligação do nosso povo. O grande elo. E um fato importante também é do desconhecimento, né, meus irmãos? Isso aqui eu achei fantástico que está expressado nessa paraxá. O desconhecimento dos atos de José. Veja bem, José, ele interpreta o sonho de Faraó e promove uma grande prosperidade no Egito. Algo que o Egito jamais viu. Os rabinos comentam que os 430 anos de grande prosperidade que o Egito teve foi graças à gestão e administração de José. José teve um grande legado no Egito. E esse legado foi esquecido. Esse legado foi esquecido. Por isso que nós não podemos esquecer o passado. Nós devemos sempre lembrar da nossa história. Se o Egito, quem sabe, se o Egito lembrasse, fizesse um memorial como fizemos em Páscoa, espera aí, em 7 anos teve um hebreu aqui que nos libertou. Ele trouxe salvação para todo mundo se alimentava do Egito. Não fizeram esse memorial, não esqueceram de quem foi José e começa uma perseguição no povo. Então isso é um fato importante que a gente tem que lembrar. As sarças, né, meus irmãos? Essa paraxá é fantástica. As sarças, o primeiro encontro de Moisés com Adonai. Uma coisa fantástica, uma coisa muito linda.
A participação de Arão também, né? Arão é comissionado ali como intérprete, então acontece também esse chamado de Arão. E o primeiro encontro de Faraó com Moisés. Então, isso é só um resumo, só para a gente entrar na Paraxá Vaerá. E tudo isso, meus irmãos, os rabinos comentam que o grande legado do Shemot, do Êxodo, é herança. Herança. Devemos tomar posse da herança. Fomos libertados, fomos resgatados, fomos salvos para alcançar uma herança. Essa é uma das mensagens centrais também do livro de Shemot, de Êxodo, né? Tomar posse, conhecer, tomar posse da sua herança. Muito bem, Paraxá Vaerá, né? Apareci, e o Eterno começa a falar de si para Moshe, né? Vai da Bea Elohim, El Moshe, Vaiomer Elá, Ani Adonai. Eu sou Adonai. Meus irmãos, somente Adonai é. Somente Ele é. Ele começa a conversar com Moisés numa intimidade, meus irmãos, profunda. Ele fala ao coração de Moisés: Moisés, eu sou Adonai, eu sou único, eu sou indivisível, ninguém há sobre mim. Eu construí tudo, eu fiz tudo, eu sou grande, El Shaddai, como era conhecido antes. Então, eu sou o Eterno começa ensinando a Torá para Moisés. Primeiro mandamento, não é, meus irmãos? Ani Adonai, eu sou o Eterno, que te tirei das cargas do Egito. Então, o Eterno começa a ser o primeiro evangelista, começa a pregar a tua lei para o teu servo. E o Êxodo, né? Êxodo, vamos voltar ao texto, né? Estamos aí no Êxodo capítulo 3, capítulo 6, verso 3. E apareci, da palavra Vaerá, né? A Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus onipotente, também chamado El Shaddai, aquele Deus que amamenta no colo, aquele que carrega e amamenta. Eu fui conhecido por esse nome, mas pelo meu nome de eterno, Yud, Rei, Vav, Rei, não me fiz a conhecer a eles. Então você percebe que Deus está querendo revelar o seu nome, e o nome, e atrás de um nome estão vários atributos de Deus, né? O nome, ele revela o atributo de Deus. O verbo yadá, conhecer no hebraico, se refere ao conhecer intimamente, meus irmãos. Por isso que é importante a gente ver a ocasião, né, essa conversa de Moisés íntima, né, como uma conversa de um homem com uma mulher. Não existe uma intimidade entre o casal? Os sabinos dizem, o mesmo verbo é usado a respeito de um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher, de um casal. Então, é nesse nível, é nessa profundidade que o Eterno nos quer falar ao nosso coração. Semelhantemente, Deus deseja ter um relacionamento de intimidade e reciprocidade com todos nós. É nesse cenário que nós vamos entrar na nossa paraxá, quando Deus revela o seu nome, né? De onde que vem o nome de Deus? Né? O Rabino Mateus, eu trouxe aqui também as referências. O Rabino Marcelo, ele escreveu um livro, ele escreveu o comentário da Torá em todas as suas versões. Então, é um livro muito bacana, aconselho todos vocês a comprarem ao final do Shabat. É um comentário, versículo a versículo, que comenta esses textos. Então, muitas das revelações eu busquei daqui também. E o Rabino Mateus também, ele trouxe uma revelação muito interessante do nome de Adonai em paraxás anteriores. Então, eu convido a todos a assistirem também essa mesma paraxá. Essa paraxá, se eu não me engano, foi de 2015, que o Eterno nos deu essa revelação a respeito do nome de Adonai, que é a conjugação do verbo ser, em 3 tempos verbais. Então, somente o Eterno é Iê. Esse primeiro verbo é será. Está vendo o Yud? O Yud faz parte do primeiro nome do nome de Deus, porque somente Ele é. Ele será no futuro, somente Ele será, somente Ele é, somente Ele era. Então, a conjugação dessas 3 palavras, as 3 conjugações do verbo ser, porque somente, meus irmãos, o Senhor é, somente Ele é.
Então, ele é. No hebraico não existe o verbo é no presente. Eu não posso falar eu sou Rodolfo, eu, Rodolfo. Né? Então, é uma tradução muito bacana, porque o Eterno é o único nome que nós podemos não limitá-lo. Ele é, ele era e ele será para sempre. Então, essa é a conjugação do nome do verbo, do Eterno. Então, esse estudo está aí completo nos mistérios de Deus. Convido a vocês também para acessar, que é muito bacana. Meus irmãos, agora nós vamos falar de um tema também pesado, que limita o êxodo, que é a escravidão, meus irmãos. A escravidão que Israel esteve no Egito é algo que traz profundas raízes no nosso coração. Vamos assistir. Tivemos escravidão no Brasil, e nós sabemos que isso traz profundas marcas na sociedade. Onde tem um regime de escravidão, essa marca ela perdura. Então, a escravidão é algo muito arraigado, que está no coração, e está preso a um sistema em que se vive com raízes profundas na sociedade. O Rabino também trouxe uma revelação muito interessante da palavra avat, que é a palavra trabalho, que quando você no hebraico, Deus gosta de fazer muitas brincadeiras no hebraico, né? Porque a palavra avat significa trabalho, honrar com a sua força o trabalho para louvar a Deus. Mas só que a mesma palavra com outras vogais se torna evet, que é uma palavra que traz escravidão, jugo. Então, meus irmãos, o Rabino também traz várias conclusões a respeito de estar livre, de estar liberto. Né? Às vezes você pode estar livre de um sistema opressor, mas aquela opressão te aprisiona a mente. Então, é importante a gente entender a que nível de opressão estamos vivendo, se é uma opressão física ou se é uma opressão espiritual. A palavra nos ajuda. Depois de estar livre da carga física, devemos tirar canga da nossa mente. O Rabino escreve isso, muito interessante, que nos liberta e ainda pode estar escravizado. Né? Além de todos os males físicos e morais, a escravidão provoca um grave dano em nossa mente, que precisa ser tratada com um memorial todos os anos. Todos os anos. Com essa palavra, meus irmãos, nós começamos a nos aproximar do Pêssar. Estão entendendo? Estamos chegando ao Pêssar. Então, Pêssar é esse memorial que nos faz lembrar quem éramos, quem somos e para onde vamos. O Pêssar é fundamental, é o elemento chave para a construção da nossa identidade enquanto povo de Israel e também povo enquanto igreja também, meus irmãos. Nós vamos falar sobre isso. E também, eu só estou fazendo aqui um pouco, pescando, né, um pouco do que já foi dito nessa casa, né, de todas as revelações que nós já tivemos. E aqui nós entramos no Êxodo 6, né, do versículo 6 até o versículo 8, que existem grandes revelações aqui também, a respeito dos 4 cálices que são servidos na noite de Pêssar. Né, o Êxodo 6, né, diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos salvarei do seu serviço, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tornarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, o que tira das cargas do Egito, e vos levarei à terra, pela qual levantarei minha mão para dá-la a Abraão, Isaque e Jacó. Dá-la-ei a vós por herança, eu sou o Eterno. Um texto muito poderoso, que nós separamos aqui 4 palavras-chave que limitam o jantar de Pêssar. A primeira é Vehitzalti, vos salvarei, no sentido de libertar. Eu que vou libertá-los. Segunda palavra, Vehitzalti, primeiro é Verrocete, vos tirarei. A segunda palavra, Verrissalti, vos salvarei, de libertar, de salvar. Vegaalti, vos redimirei, resgatar, vou redimir com braço forte, com minha destra estendida, vou tirá-los de lá. Velacarte, vos tomarei, olha só, uma outra palavra muito importante,
Com essas 4 palavras, meus irmãos, se consolidam os 4 cálices de Pêssar. É um memorial. Lembramos que o Eterno nos tirou, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos resgatou e Ele nos tomou para si. E tem uma palavra que é o 5º cálice, o tradicional, o famoso cálice de Elias, que também está representado aqui nessa palavra. Verrevete, vos levarei à terra pela qual minha mão. Então, essa última palavra, o último cálice, leva o povo de Israel a tomar posse da sua herança. A herança é o Messias, e somente o Messias pode dar a terra a Eretz Israel, a Israel, em plenitude. Então, meus irmãos, estas 5 palavras são palavras-chave que dão esse memorial em toda a noite de Pêssar. Agora, além dessas 5 palavras, tem uma palavra-chave nesse texto, que é essa aqui, ó. Vidatem, e sabereis. Meus irmãos, conhecer, de experimentar, não conhecimento teórico, porque de teoria está cheio o mundo. O nosso Deus, ele é teórico e prático. A teoria e prática andam juntas. Assim o aprendizado se torna sublime. Sublime. Então, essa palavra de conhecer, de experimentar, de conhecer na prática. Espera aí. Disse e acontece. Disse e acontece. Isso transforma. Então, esse conhecimento, essa palavra, é uma palavra também importante de conhecer, de ter experiência, de andar junto. Meus irmãos, como nós estamos falando de êxodo, nós estamos falando de saída. Né? A palavra Shemot não é êxodo, né? A palavra Shemot significa nomes, mas se traduziu como êxodo, como saída. E de fato, existe a saída do povo de Israel do Egito. E se olharmos hoje, no mundo de hoje, existe um êxodo grande, grande. Hoje nós temos mais de 64 milhões de pessoas em deslocamentos. Mais de 64 milhões. Fugindo de guerras, de conflitos, de perseguições políticas e violações de direitos humanos. Isso hoje está nos nossos olhos, meus irmãos. Citei o exemplo aqui da guerra da Síria. Bashar al-Assad já aniquilou 250 mil pessoas em seu território. Estado Islâmico, Rússia com os Estados Unidos provocando bombas, né? O ataque que nós estamos vendo nos nossos olhos. Então, o mundo está em êxodo, o mundo está em constante saída. E aí vamos ver, porque está acontecendo o êxodo e está acontecendo a prática, sob os nossos olhos. Nós temos visto essas imagens. Centenas e centenas de milhares de pessoas atravessando para chegar na Europa. Meus irmãos, isso está diante dos nossos olhos. Esses sírios, libaneses, esses egípcios, estão chegando aonde? Lá na Europa. Estão fazendo longas caminhadas. E muitos não chegaram. Muitos não chegaram. Muitos não chegaram. Meus irmãos, essa foto, ela correu o mundo na época, 2015. Uma foto muito pesada, muito pesada. Isso marca, ou pelo menos isso me marcou. Me marcou. Né? Um corpinho desse flutuou alguns quilômetros e desceu aqui nessa praia. Meus irmãos, isso é para marcar. Isso é para marcar. E aí eu pergunto para vocês, hoje, a Europa, como se diz, a Europa e alguns países do Oriente Médio, são poucos, estão praticando essa primeira palavra lá, hitsalti, estão salvando. Não são escravos ali no caso, eles estão sendo salvos da morte. Da morte. O Estado Islâmico é real, real. Bashar al-Assad é real, está vivo ainda, está promovendo isso ainda na Síria. De modo que a Europa está recebendo uma parte dos refugiados sírios, nós estamos vendo isso. Bem ou mal? Bem ou mal? Não quero entrar nesse mérito, mas está recebendo esses refugiados. Agora eu te pergunto, todos esses que foram salvos, eles vão lembrar da salvação. Esses que cruzaram vão lembrar. E eu pergunto, e as gerações futuras? Desses que nascerem na Europa, desses sírios, desses libaneses,
que nascerem, eles vão se lembrar de quem eram? Eles vão lembrar do que a Europa hoje está fazendo por eles? Será que vai lembrar? Não sei. É sobre isso que a gente está falando, de conhecer, entendeu? Conheça a tua história, que você vai dar valor a quem está te salvando. Por isso que nós temos que conhecer o Messias, porque Ele nos resgata, Ele nos tira. Mas quem éramos? Quem éramos? O que fazíamos? Isso tem que estar em mente. Ele jogou os nossos pecados todos por o mar do esquecimento, lá está escrito. Bem-aventurado o homem que tem os pecados encobertos. Graças a Deus por isso. Mas nós devemos dar valor ao Messias, lembrando muito de quem éramos no passado também, porque Ele nos resgata, Ele nos tira. E a futura geração, será que vai lembrar? Não sei. Mas eu sei que o nosso povo existe uma Haggadah. Nosso Deus não deixa nos esquecer quem éramos. Éramos escravos. Essa é a identidade. Nós éramos escravos. Olha aqui. Teoria e prática. No Seder, a criança pergunta, Mani Staná? O que fazemos essa noite? Por que essa noite difere de todas? E os pais são obrigados a ensinar as crianças. Olha, nós éramos escravos, mas fomos libertos. Nós fomos libertos. Meus irmãos, didaticamente isso precisa passar de geração em geração, porque senão se esquece. Esquece. Descobre-se o Mazote, né? É recitado Avino, Raiano, escravos fomos e fomos libertos. O objetivo do êxodo, o objetivo disso tudo, é cravar a nossa identidade, quem somos. Quem somos. Isso está claro com a mensagem do Êxodo, isso está claro, sempre foi assim. Qual será a memória dessa geração dos futuros refugiados? Meus irmãos, falar de refugiados hoje é falar também de política. Falar de política. Olha aqui que o senhor Alexander Galloway, que foi um dos presidentes da Associação Agência das Nações Unidas Assistência Refugiada da Palestina. É uma coisa impressionante também. Existe essa mesma associação para o mundo inteiro, na ONU. Mas existe uma associação específica para os refugiados da Palestina, que é uma coisa impressionante também, a necessidade de ter alguém que se pensa assim. Olha o pensamento dele. As nações árabes não querem solucionar os problemas dos refugiados árabes. Eles querem manter a ferida aberta, como uma arma contra Israel. Como assim, meus irmãos? Como assim? Não deveriam as nações árabes se unirem? Peraí, vamos receber, vocês são o nosso povo. Vamos recebê-los. Então, esse espírito, essa mensagem, ela pode estar circundando o que estamos vivendo hoje. Um espírito antissemita. Aqui, efetivamente, está se falando quando Israel volta para a terra, em 1948, e chamam-se de refugiados palestinos. Isso é um papo para outra palestra. Mas ok, então vamos considerar esses 5 verbos, essas 5 palavras-chave para o Êxodo. São palavras importantíssimas para cunhar a nossa identidade. A identidade do povo hebreu foi constituída através dessas 4 palavras, e todos os anos no jantar de Pessa temos os 4 cálices. A pergunta que a gente faz com muito amor e carinho é, e a igreja, como está? Ela está fazendo esse memorial? Ou estamos comendo ovos de Páscoa, celebrando algo que não está na palavra? Meus irmãos, vamos lembrar, porque a nossa identidade vai nos ajudar nos nossos dias vindouros que estão vindo aí. Nós vamos falar de Mateus capítulo 24. Não é fácil. Então nós precisamos ter a nossa identidade cunhada. Os rabinos pedem que cada judeu celebrem o Pessa como se eles vivenciassem aquela experiência de novo. Precisamos reviver a mesma experiência todos os anos. Todos os anos. Então isso está cunhado. Agora vamos ver o quinto cálice. E o quinto cálice? O quinto cálice é esse grande mistério de Elias, que Israel hoje não o bebe na cerimônia, porque reserva-se a esse para Elias. O único que pode fazer Israel tomar posse da herança, o quinto cálice, e tomar o quinto cálice é o Messias. Isso os rabinos dizem. Por isso que não se toma em alusão ao Messias. Não fazem isso.
Os comentaristas de Israel afirmam que o mais importante de toda a revelação nos versos 6 e 8 é a palavra morachá, a palavra herança. Ou seja, Deus faria todas as maravilhas e todos os milagres no Egito com o objetivo de preparar o povo de Israel para tomar posse de uma herança. A palavra herança chama morachá. É uma palavra, meus irmãos, que quando nós estudamos a etimologia dela, é uma palavra usada para herança, mas em casos específicos. É o caso que cita o texto. Morachá é uma herança que você recebe quando está preparado. Como é que você está preparado para receber uma herança? Geralmente quando a família, né, o patriarca falece, e geralmente o falecimento se dá mais em tempo, e a família cresce. Então, a palavra morachá, ela tem essa denotação, uma palavra que depende de um preparo. Não é qualquer um que pode assumir uma herança. É sério, é perigoso. Quando alguém morre ou quando alguém alcança a maioridade, você precisa estar preparado para receber herança. Meus irmãos, isso é sério. Sério. Nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre herança. Nós vamos ver aqui. A pior coisa que pode acontecer é dar uma herança para alguém nécio, tolo. A pessoa vai perder aquela herança. Não está preparado para receber. Mas você pode receber, tomar posse de uma herança sem estar preparado a ela. Eu pergunto, a igreja foi preparada para receber a herança? Nós estamos falando desse background, meus irmãos. Estamos voltando lá no Êxodo, estamos cunhando essa identidade que tem que ser talhada no nosso coração, assim como a Torá, ela tem que ser impressa, como diz Jeremias. Essa herança, esse passado, nós tomamos posse efetivamente dessa herança? A igreja, principalmente? Quais são as consequências de tomar o quinto cálice e não estar preparado para assumir herança? Existem consequências? Existem. Sérias? Olha o nosso exemplo aí. Lembram? 2 filhos, o mais novo, requer do pai uma herança. Mas os advogados aqui de plantão podem me ajudar. É lícito alguém em vida solicitar a herança de alguém que ainda não morreu? Não sei. Creio que não, porque o patrimônio desse pai ainda continuaria a crescer e ele não receberia totalmente a herança. Mas mesmo assim ele pede a herança. E ele a gasta completamente com prostitutas, com meretrizes. E de repente ele se lembra, olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Preciso voltar. Porque lá os trabalhadores do meu pai se alimentam. E eu aqui, dividindo comida com os porcos. Que história é essa? E aí ele se toca, e ele volta aonde? Volta para a casa do pai. Lá ele encontra o seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho vê aquela festa e pergunta, meu pai, que festa é essa? Não, meu filho, seu irmão estava perdido e morto, mas foi encontrado. Pai, mas o senhor nunca fez nada para mim? E aí ele responde, meu filho, você sempre terá a minha herança, você sempre estará comigo. É um pouco do diálogo de Israel com a igreja, meus irmãos. É um pouco disso que manifesta um pouco essa passagem. Então vamos meditar também no filho pródigo. Voltando a Paraxá, nós temos muitas coisas para falar, vamos passar também um pouco mais rápido. Êxodo 6:9, e falou o Eterno a Moisés, aos filhos de Israel, e não escutaram a Moisés por causa da angústia e do espírito e da servidão. Meus irmãos, esse drama que Moisés teve em anunciar a sua mensagem e não ser recebido, aconteceu com Yeshua também. Veja, Israel buscava um alívio imediato das torturas, e Israel buscava um descanso imediato para aqueles opressores. Há 2000 anos atrás, meus irmãos, a mesma história. A mesma história se repete. Israel queria um libertador militar, político, que viesse como um grande rei, né? Mesmo drama aconteceu nos dias de hoje, com a vinda de Yeshua. Israel não reconhece. Isso aconteceu com Moisés também, um paralelo importante. Êxodo, versículo 14,
tem um fato também muito importante a respeito das genealogias, né? O autor do livro apresenta uma genealogia, aí, se vocês pegarem aí do Êxodo 6 ao versículo 14 em diante, né, ele vai até o capítulo 7, Deus apresenta uma genealogia aqui incompleta. Ele insere 2 elementos chaves, dizendo a Moisés, Moisés, se prepara, porque essa pessoa mais à frente irá te trair. Olha quem que aparece aqui, o nosso velho calvo, porque Corá significa calvo, conhecido Corá, primo de Moisés. Aquele que se levanta contra Deus, contra Moisés, contra a autoridade de Moisés, e tem o nome dele aqui registrado nessa genealogia. Deus anunciando, Moisés, atente-se para ele. E o outro também, segundo, foi Pinerras, que foi aquele que livrou Israel de um grande juízo divino. Né? A história de Pinerras está em algumas paraxás adiante. Então, meus irmãos, andando mais um pouco, vamos chegar ao capítulo 7 de Êxodo e diz: Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus, Elohim. A palavra é Elohim. Então, Deus está comissionando a Moisés, Moisés, você é o meu representante aqui. Você me representa em 100%. Comissionado. Você vê, te constituir como Deus, Elohim sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu intérprete. Então, Arão assume aqui um papel de profeta, interpretando a palavra. Tu farás tudo o que te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó para que deixe ir à terra os filhos de Israel. Então, os sábios comentam que a participação de Arão, meus irmãos, foi fundamental, né, na parceria junto com Moisés, na comunicação da mensagem de Deus. Né? Então, Arão é honrado aqui com esses versículos também. E a gente tem aqui essa representação. Então, no versículo, Moisés representando a Deus, Arão representante de Moisés, o profeta, e Arão sendo também um intérprete. Então, esse é um cenário que nós estamos entrando. Agora nós vamos entrar num ponto-chave. Eu, eterno, endurecerei o coração de Faraó. Aqui é um ponto-chave, meus irmãos. Ponto-chave. Endurecer o coração do homem. Meus irmãos, o tema da nossa paraxá é esse, Vaierá, mas é conhecendo os limites desse terreno aí chamado coração. Qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a altura, qual que é o tamanho do nosso coração? Você sabe me dizer? Não. Você sabe até onde vai o fundo do seu coração? Não. É sobre esse coração que Deus está trabalhando também. Está trabalhando nesse coração. Quais são os limites desse coração? E multiplicarei os meus sinais, os meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o Faraó. E não vos escutará o Faraó. E porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos. Olha que citação interessante. Os meus exércitos em Israel, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Uma pergunta, meus irmãos. O coração de Faraó seria impossibilitado de arrepender-se? De fazer a sua techuvá? Uma pergunta. Será que seria impossível desse homem, ao longo de todas essas pragas, se arrepender profundamente, copiosamente, como aquela mulher cananeia, quando diz, né, com Yeshua, a respeito das migalhas que caem da mesa dos seus donos? Será que Faraó seria possível de arrepender-se? Fazer a sua techuvá? Os sinais, as maravilhas, os milagres, não seriam também dados para despertar a sensibilidade do coração de Faraó? É uma pergunta. E a pergunta, quais são essas fronteiras? Que terreno é esse do nosso coração? Meus irmãos, uma coisa está claro para mim. Ao longo do Êxodo, aqui nós temos essa grande bênção de fazer a correlação, né, de estudar a Torá, os profetas e o Novo Testamento. Nós consideramos toda a revelação como válida para nós, é a palavra de Deus. E se Deus está tratando com um coração aqui no Egito, que é o coração de Faraó,
Em Mateus capítulo 24, ele vai tratar ao nosso. Prepare-se, meus irmãos, o que vai vir pela frente. É o nosso coração que vai ser ministrado. Prepare-se. Quais são essas fronteiras? Quais são esses limites? Então vamos ao primeiro teste. O primeiro teste é o coração de Faraó, o milagre da vara, não foi? As histórias a gente já conhece, eu vou revisitá-la, mas é o milagre da vara e da serpente. Êxodo 7:9. Quando vos falar o Faraó dizendo, apresentai algum milagre e dirás a Arão, toma a tua vara e joga diante de Faraó, para que se torne serpente. Versículo 11. E chamou também Faraó os sábios e feiticeiros, e fizeram também a eles magos do Egito com suas magias e as mesmas coisas. Gente, que nível de ocultismo existia no Egito? Aqui uma prova. Puxa vida, com essas magias é possível fazer isso? Aconteceu. Aqui percebemos um elevado nível de ocultismo que Moisés estava lidando com o Faraó, não somente Moisés, mas Israel estava em meio a isso, meus irmãos, 430 anos em meio a esse paganismo. E Deus, aqui no versículo 14, ele diz, e disse o Eterno a Moisés, está pesado o coração desse homem. O Eterno começa a avaliar. Está pesado, meus irmãos. Está pesado o coração de Faraó e ele recusa deixar meu povo ir. Muito bem, vamos avançar. Segundo teste ao coração de Faraó, a primeira praga. Aqui o Eterno começa a tocar nas divindades de Faraó. Êxodo 7:19. Eis que o Eterno, e disse o Eterno a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, e sobre os seus canais, e sobre as suas lagunas, e sobre toda a reunião das águas, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, nas madeiras e nas pedras. Moisés fizeram assim, e assim aconteceu. Os magos e feiticeiros do Egito também tentaram copiar, conseguiram fazer em uma menor escala. Está vendo? O que ele fez, nós fazemos também. Então, o Eterno começa a atingir o primeiro golpe na prosperidade daquele lugar e nas divindades daquele lugar, porque o rio Nilo era uma divindade para eles, né? Então, primeiro golpe forte na prosperidade e divindade do Egito, morte de peixes e mau cheiro, águas impróprias para o consumo e plantação. Então, o Egito começa a ficar balançado, mas o coração dele ainda continua duro. E endureceu o coração de Faraó e não os escutou, como falou o Eterno. Meus irmãos, aqui nós tomamos liberdade para introduzir algumas revelações do Apocalipse, porque sangue que se encontra nas Escrituras Sagradas, na Torá, também se revela no Apocalipse. O que nós temos aí em Apocalipse capítulo 16, verso 4? E derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi os anjos das águas dizendo, tu és justo, tu és o que és e que era, o santo, pois julgaste essas coisas. Portanto, derramaram-lhe o sangue de santos e profetas. Também de sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui nós fazemos essa liberdade de correlacionar os textos de Apocalipse com as pragas do Egito. Aconteceram. Das 10 pragas que acontecem no Egito, 7 se repetem no Apocalipse. Então essas revelações nos ajudam a entender, meus irmãos, Mateus capítulo 24, sobre a grande tribulação. Então vamos avançar nessa revelação. Vamos para o terceiro teste ao coração de Faraó. Depois de 7 dias que o Nilo se tornou em sangue, vieram-se o quê? As rãs. Êxodo 7, 26. E disse o Eterno a Moisés, fala ao Faraó e disse-lhe, assim falou o Eterno, envie o meu povo para que me sirva. E se te recusares a enviá-lo, eis que eu lhe ferirei com todas as fronteiras de rãs. Opa! Aqui o Eterno começa a colocar um se. Se ele recusar, eu vou mandar. Óbvio,
se o negativo também era válido. Se ele não recusar, se ele deixar o meu povo ir, não cai as rãs. Entende, pessoal? Esse condicional se, ele funciona nessa hipótese. Se ele te recusares a enviá-los, eis que ferirei todas as suas fronteiras com rãs. E aí, o que acontece? Subiram-se as rãs. Ele não permitiu o povo, subiram-se as rãs. E Êxodo 8:4 diz: E chamou a Faraó, a Moisés e Arão e disse: rogai ao Eterno. Opa! Ali, ó. Yud, Rei, Vav, Rei. Rogai a ele. Olha só. Então parece que Faraó conhecia com quem estava lidando, meus irmãos. Rogai ao Eterno e tire as rãs de mim e do meu povo, e enviarei o povo e sacrificará ao Eterno. O Faraó conhecia a quem ele estava lidando. Não era desconhecido de Faraó. Não era. O Eterno não era desconhecido. Terceiro teste, ainda no terceiro teste ao coração, diz, Êxodo 8:5. E disse Moisés ao Faraó: pede gloriosamente. Opa, aqui a gente percebe também um crescimento de Moisés, né? A fé de Moisés começa também a tomar corpo. Moisés, de repente, começa a entender, opa, peraí. Faraó, pede gloriosamente, quando hei de fazer a oração por ti, por teus servos e por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti e das suas casas, e fiquem somente no Nilo. O que vocês percebem aqui, meus irmãos? Um empoderamento também de Moisés. Aqui a gente não, pelo menos eu não identifiquei a voz de Arão nessa interpretação. Parece que Moisés começa a soltar a voz. Pede gloriosamente, Faraó, entenda com quem que você está lidando. Ele já começou a entender com quem que estava lidando. Pede gloriosamente, pelo texto, Moisés diz diretamente a Faraó, o que parece, e Moisés, sua fé está fortalecida. Ele pergunta a Faraó quando deveria fazer oração, porque já tinha passado 7 dias que o Nilo estava em sangue. Até então não havia tido nenhuma solicitação dele, o Nilo estava apodrecendo. E Faraó responde rapidamente, para amanhã. Ore o Eterno para mim amanhã. E Êxodo 8:9, e fez o Eterno como lhe pediu Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos. E vendo o Faraó que houve descanso, endureceu seu coração e não escutou como o Eterno. Meus irmãos, as histórias a gente conhece. Eu quero dar a ênfase necessária a esse jogo. Endurece e verifica. Endurece e verifica. Agora também, no Apocalipse, também encontramos também as pragas das rãs, meus irmãos. Encontramos as pragas das rãs. E vi então saltar da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los com a peleja do grande dia do Deus poderoso. Percebem o paralelo, meus irmãos? Para que eu preciso estudar a Torá? Porque a Torá me diz a respeito do futuro. Como que Deus trata Israel, a sua noiva, lá no Egito? Da mesma forma Ele nos tratará no final dos tempos, meus irmãos. Essa casa acredita no arrebatamento depois da tribulação. Já pararam para pensar nisso? Nós vamos falar Mateus capítulo 24. Estamos preparados? Vamos lá. 4º teste ao coração de Faraó, piolhos. Êxodo 8:2. E disse o Eterno a Moisés: dize a Arão, estende a sua vara, fere o pó da terra, e se torne em piolho toda a terra do Egito. E fizeram assim os magos com suas magias para produzir piolhos, e não puderam. Então aqui já começa a enfraquecer, as trevas já estavam completamente enfraquecidas. E versículo 8:15, no capítulo 8:15, e disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Olha só, meus irmãos. Glória a Deus, eles estão sabendo com quem está lidando. Isso é dedo de Deus. Olha só a frase desses magos. E endureceu o coração de Faraó e não os escutou, como disse o Eterno. Ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia.
Quinto teste ao coração de Faraó. Quarta praga, animais daninhos. Êxodo 8:17. Pois, outra condição, meus irmãos, se não enviares o meu povo, nova condição, eis que eu farei enviar a ti os teus servos, ao teu povo e as suas casas, animais daninhos, e se encherão as casas dos egípcios de animais daninhos, e também toda a terra que estão entre eles. O Eterno enviou feras e insetos e entraram nas cidades e morderam seus habitantes. Nova condição, meus irmãos, para arrependimento, para techuvá. Uma condição que Deus deu a um coração que endurecido. Como assim? Um coração endurecido de pedra, que não muda, mas Deus está dando essa chance. Apocalipse 9 também, meus irmãos, novo paralelo, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho das suas asas faziam como barulho de carros com muitos cavalos. Quando corre a peleja, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Um parênteses, né? Não que Irache tenha se inspirado, não sei, no Apocalipse, mas ele diz no comentário que Arobe, como sinais daninhos, a palavra Arobe, como sinais daninhos, como os cobras e escorpiões conjuntamente. Então, tem uma relação bem intensa aqui. Meus irmãos, agora, haverá um Goshen. Vamos lá, a gente está estudando Israel no Egito, nós precisamos estudar a igreja na grande tribulação, nós na grande tribulação, então haverá um Goshen. Olha lá, ainda no quinto teste ao coração, e separarei nesse dia a terra de Goshen, em que o meu povo está. Para que não haja ali animais daninhos, para que saibais que eu sou eterno no meio da terra. Então vai existir uma separação. Nós vamos ver os grandes feitos, a grande mão poderosa do Eterno, mas de um outro ângulo. Não seremos isolados da tribulação, passaremos por ela, porque nós temos que ler Mateus capítulo 24. Não é disso. Mas haverá um local, haverá um Goshen, como existiu com Israel. Goshen. A terra de Goshen no Apocalipse, tipifica um lugar onde não haverá dano físico. Nós devemos entender a Torá no seu contexto, meus irmãos. A igreja provavelmente presenciará os gafanhotos de Apocalipse 9:7, pois existe uma corrente teológica que prevê que a realização do Apocalipse acontecerá no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Meus irmãos, aqui uma coisa que é importante a gente tratar é que o Apocalipse é um livro de revelação, de grandes interpretações. Né? Nessa casa já se estuda esse livro há mais de 20 anos, o Rabino Marcelo e a Rosângela são especialistas no assunto, e não se fecha a questão, não é possível, não é possível. Agora, o que todos os estudiosos, grande parte do lado messiânico acredita é que a tribulação, que há o arrebatamento, haverá depois da grande tribulação. Isso é um consenso, pelo menos do lado judaico-messiânico. E alguns ramos cristãos, mas existe uma teologia que prevê que o Apocalipse, que o arrebatamento será antes da tribulação. Uma teologia recentemente, muito recente, muito nova, 1830, que a gente tem que colocar em prática o que é isso. Mas nós vamos falar dela aqui mais à frente. Então, meus irmãos, quinto teste, né? Então, nós vamos presenciar, conforme essa teoria, possivelmente iremos presenciar também os gafanhotos. Vamos ver, quinto teste, ainda o coração, praga dos animais daninhos. E falou o faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide, sacrificai vosso Deus nessa terra Egito. E disse Moisés: não podemos fazer isso, não é justo, porque se fizermos assim, isso é abominação para os egípcios, sacrificar ao Eterno nosso Deus aqui. E disse o faraó: eu vos enviarei e sacrificarei o Eterno, vosso Deus, no deserto, somente não irei muito longe. Fazer oração por mim. Fazer oração por mim, que é um linguajar bem próximo dos dias de hoje, não é?
Meu irmão, faz oração por mim. Eu recebo, meus irmãos, eu faço oração, mas essa aqui é uma atitude que dependia somente desse ser aqui chamado Faraó. Liberta o povo, deixa o povo ir. Precisa de oração para isso? Aqui interessante o uso dos pronomes para fazer a distinção das pessoas. Interessante. Faraó conhece o Deus de Israel, mas ele é vosso Deus. Olha aqui, ó. Ele é vosso Deus. E Moisés diz nosso Deus. Então, percebe a distância dos pronomes? As distâncias quem assume ou não a divindade. Interessante. Como assim? Orar por mim, né? Faraó pede uma oração para ele mudar de atitude. Como assim? Confusão e desespero completo. Completo. Vamos ainda no quinto teste, nesse quinto teste das pragas dos animais daninhos. E disse Moisés: eis que eu saio de perto de ti, e orarei ao Eterno. Tirar-se-ão os animais daninhos do Faraó, de seus servos e de seu povo. Amanhã somente não volte o Senhor Faraó a burlar o que está falando. Mantenha a sua palavra. Mantenha. Não enviando o povo a sacrificar ao Eterno. O que a gente percebe, meus irmãos? O tratamento de dois corações. Moisés também começa, a fé de Moisés começa a florar. Espera aí, senhor Faraó. Não, cumpre a palavra. Amanhã, somente, não deixe você falhar com sua palavra. Só que nós conhecemos a história. E fez o Eterno, conforme a palavra de Moisés, e tirou os animais daninhos de Faraó, de seus servos e de seu povo, e não ficou um. E endureceu o coração de Faraó, tanto dessa vez, e também não enviou o povo. Conhecemos a história. Vamos para o sexto teste ao coração, a praga da pestilência. Nova condição, meus irmãos, pois se te recusares, Êxodo 9, 2. Faraó, Moisés, disse a Faraó: se ele te recusares a enviar o meu povo, e ainda o detiveres, eis que a mão do Eterno está sobre o teu gado, e sobre o teu campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas, sobre os rebanhos, com pestilência muito grave. A gente percebe o quê? Nova condição de arrependimento. E o que a gente observa? Êxodo 9, 4. E separará o Eterno o gado de Israel do gado do Egito, e não morrerá nada do que se possui aos filhos de Israel. Nós sabemos que haverá essa proteção, a questão física. Ok. Sexto teste ao coração de Faraó. E agora nós estamos chegando para a sexta praga, a praga das úlceras. Êxodo 9, 8. E disse o Eterno a Moisés e Arão: toma vossos punhos cheios de fuligem, de fornalha, e jogará Moisés aos céus, aos olhos de Faraó. E será pó fino sobre a terra do Egito, e será sobre o homem, sobre o animal, sarna que desabrocha como úlceras por toda a terra do Egito. A mesma referência encontramos também no Apocalipse. Úlceras. Apocalipse 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, e os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Estão vendo a quem estão vindo essas úlceras? Nós veremos com os nossos próprios olhos esses feitos. Êxodo 9, 2. E endureceu mais uma vez o coração do Eterno. Meus irmãos, chegamos à última praga desta paraxá, né? Porque as últimas 3 continuam na paraxá da semana que vem. Êxodo 9, 14. Assim falou o Eterno: pois dessa vez eu mandarei todas as minhas pragas aonde? Ao teu coração. Olha o alvo. O alvo. Mandarei essas pragas no teu coração. Ao teus servos e ao teu povo, para que saibais que não há como eu em toda a terra. O alvo foi atingido. Êxodo 9, eis que farei chover a esta hora. Olha que interessante, meus irmãos. Uma praga, como eu disse, agendada. Nesta hora, olha só, eis que farei chover a esta hora, amanhã, uma chuva de pedra muito forte, como nunca se houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora.
Novamente, fazendo uma correlação, haverá a mesma chuva de pedras no Apocalipse. Os homens, mesmo com essa chuva de pedras, continuaram a blasfemar o nome de Deus. Percebe-se o coração também? O coração continua duro, distanciado, não querendo saber do eterno. Meus irmãos, aqui eu abro um parêntese nessa chuva de pedras, muito interessante, porque o Eterno, antes de providenciar a chuva de pedra, fez ouvir a sua voz em todo o Egito, anunciando o dia, o horário da chuva. Ele fez a sua voz ouvir em todo o Egito. Não somente Faraó estava sabendo dessa informação, meus irmãos. Eis que farei chover nessa hora amanhã, pré-anunciando um livramento para o povo do Egito. Mas o Eterno estava falando, olha aqui, vai ter chuva de pedra amanhã, nesse horário, nesse local. Toma alguma atitude, esconda o seu gado, esconda os seus servos. Amanhã, nesse horário, está agendado, está no horário. E é interessante que o Israel de hoje, meus irmãos, faz a mesma coisa, você sabia? Israel, o exército de Israel, quando vai providenciar um bombardeio nas regiões metropolitanas, porque geralmente é assim, os inimigos de Israel fazem as suas barricadas em hospitais, em escolas, em creche. Isso acontece na faixa de Gaza, a gente assiste. E Israel sabe de onde estão vindo os mísseis. E o que Israel faz? Vamos ter que destruir essa escola, porque essa escola é abrigo de terroristas. Eles colocam ali. Então o que Israel faz? Israel, nos dias de hoje, antes de efetuar os ataques aéreos em alvos militares, em regiões metropolitanas, realiza ligações, meus irmãos. Ligam para a região. Manda SMS, manda WhatsApp. Isso acontece, meus irmãos. Avisa, olha, manda panfleto. Amanhã, em 24 horas, haverá bomba nessa escola, que está traduzida de escola, mas não é escola. Que povo é esse que anuncia o ataque com 24 horas? É o cumprimento da Torá. Eles fazem isso até hoje. Olha que bênção. E Êxodos 9, 19, e agora envia para juntar o teu gado. Aqui está a prova, olha que interessante. Que tenhas no campo a todo homem, todo animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, descerá sobre eles a chuva de pedra e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno, olha para você ver, o Eterno estava falando a sua palavra no Egito, estava para todos. Aquele que temeu a palavra do Eterno, dentre os servos de Faraó, fez fugir os seus servos às casas, ao gado de suas casas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou os seus servos a perecer. Olha a misericórdia, meus irmãos. Está anunciado, chegará nesse dia. Livre-se dela. Aceite a minha palavra. Meus irmãos, Baruch Hashem. Ainda nessa 8ª praga, nós temos aí, e houve chuva de pedras e fogo que acendia dentro de toda a terra do Egito, e novamente aparece a terra de Goshen, Israel novamente protegido. Essas pedras que se misturavam com granizo e pedras de fogo, os comentários da Torá falam que era uma mistura de gelo e fogo caindo do céu. Na terra de Goshen, nesse local, o meu povo estava salvo, pois ali os filhos de Israel não caíram pedras. E mandou chamar o faraó a Moisés e a Arão e disse-lhe: pequei dessa vez. Como assim? Olha que interessante, pequei agora. Moisés, faraó chama aqui, agora eu descobri o meu pecado, agora que eu pequei. Como assim? Como assim? Agora que ele descobre? O Eterno é justo, eu e meu povo somos os ímpios. Olha, ele não sabia disso. Triunfalismo. Ele achava que ele era o Deus sobre toda a terra e o seu povo escolhido. Verdade vem à tona, meus irmãos. Como pode Faraó reconhecer as suas próprias falhas? Quem que mostra o pecado do homem? É a Torá, meus irmãos. Ele está começando a entender essa relação de pecado. Está começando a entender essa relação. Quem mostra o pecado do homem é a Torá. Porque, conforme está escrito em Romanos, onde não há lei, também não há transgressão.
Então Faraó estava vivendo num ambiente onde não existia Torá, não existia transgressão para ele. Agora ele entendeu que esse espírito de triunfalismo começa a cair. E finalizando agora, meus irmãos, no último versículo, rogai ao Eterno, e basta que os trovões e a chuva de pedra, e vos enviareis, e não continuarei a estar aqui. E disse Moisés, logo que estiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno. Olha só, Moisés também com grande poder, né? Agora eu oro só estendendo as mãos. E os trovões cessarão e não haverá mais chuva de pedras para que saia o Eterno da terra. E quanto a ti e a teus servos, sei que ainda temereis diante do Eterno. Então o que a gente observa, o finalzinho dessa paraxá é o desespero de Faraó, o empoderamento da fé de Moisés e a falta de arrependimento de Faraó. Então o coração dele continua duro, né? E a gente vai continuar na semana que vem. Meus irmãos, fazendo um breve estudo agora de Mateus capítulo 24. Isso é profético. Mateus capítulo 24 é o mapa aqui. Eu não estou falando porque quero dizer, isso faz parte do calendário das leituras. A Brit Hadashah, que diz Mateus capítulo 24, é a mesma paraxá de hoje. Por isso nós estamos fazendo essa correlação. Yeshua anuncia a destruição do templo. Ok? Os discípulos de Yeshua perguntam, mestre, quando que isso vai acontecer? Olha, vai cair tudo. Não ficará pedra sobre pedra. No ano 66, depois da morte dele, os romanos conquistam Jerusalém, destrói completamente o templo e promovem e fazem a maior desgraça que poderia acontecer é trocar o nome da terra de Eretz Israel para Adélia Capitolina, terra dos filisteus, hoje, antes de 1948, chamado Palestina. Esse é o pano de fundo. Então Yeshua anuncia aqui a destruição do templo e os discípulos perguntam para Yeshua quando é a sua volta. Quando, Senhor? Quando, mestre, que o Senhor vai vir? E Yeshua desconversa. Fala, não, haverá guerras. Yeshua está falando o seguinte, não se preocupem com a data, porque nem eu sei. Mais à frente ele vai dizer isso. Nem eu sei a data, isso só confere ao Pai. Mas Yeshua desconversa falando, olha, preocupe-se com os sinais que acontecerão. Então acontecerão guerras, acontecerão rumores de guerra. Vocês vão achar que vai ser o fim, mas ainda não é. Terremotos, isso vai acontecer. Já estamos vendo, né, meus irmãos, alguma coisa. Já estamos vendo, já passamos por 2 grandes guerras e talvez venha mais por aí. Ok, então Yeshua, agora, meus irmãos, Yeshua anuncia a grande tribulação para a igreja e para Israel. Ele começa a falar. Olha aqui. Então sereis atribulados e vos matarão. Meus irmãos, está escrito. Está escrito. Nos finais dos dias não vai ser fácil. Vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Meus irmãos, a palavra iniquidade, anomia, do grego, significa falta de lei. Anomos, palavra grega, nomo, de lei, anomia, falta de lei. Qual que é o resultado da falta de lei? O amor esfria. O amor esfria. Se você não tem Torá, o amor esfria. Acaba. É o que está dizendo, o que Yeshua está dizendo, não sou eu. Muitos falsos profetas se levantarão. Como que nós vamos identificar o falso profeta, meus irmãos? Já pararam para pensar? Como identificar o falso profeta? Nos dias de hoje, vamos pensar. Vos matarão. Morrer na grande tribulação também significa participar da primeira ressurreição de Apocalipse, meus irmãos. Olha, bem-aventurado e santo é aquele que não tem aquele que tem parte
Na primeira ressurreição, sobre essas, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Ao milênio aí. Ao milênio aí, para aqueles que morrerem, não somente nesse tempo, né? Nós vamos ver aqui o versículo da primeira ressurreição, mas aqui existem promessas para aqueles que morrerem, porque não vai ser fácil, meus irmãos. Não vai ser fácil, nem todos. Yeshua disse, vos matarão. Alguns se livrarão dessa morte, porque serão arrebatados, não é? O arrebatamento vai existir. Mas alguns de nós vão sucumbir. Isso está. Primeira ressurreição. Então vamos lá, em qual tipo de morte que está previsto essa morte? Em qual tipo de morte que está prevendo nesses tempos? Vamos lá para Apocalipse. Em qual tipo de morte? Apocalipse 19, eu não coloquei a marca ali, mas é 19. E vi também tronos, e nesses sentaram aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Ali está de vermelho, mas não está dando para ver. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como da palavra de Deus. Palavra de Deus, Torá. Então aqui, os decapitados pelo amor da palavra de Deus, Torá, e pelo amor de Yeshua. Tantos quantos não adoraram a besta. Meus irmãos, dica, não poderemos adorar a besta. É fato, é fato. Tecnologicamente falando, né, nos meios aí dizem a respeito da marca tecnológica do chip. Não dizem? E é fato, meus irmãos, quem tem animal doméstico no Brasil hoje, somente pode transportar esse animal para outro país se submeter a um chip subcutâneo nesse animal, com todas as informações de vacina, etc. Isso já existe no Brasil. Isso já existe. Essa tecnologia já é possível. Meus irmãos, o celular que hoje está no seu bolso, em breve estará dentro do corpo. Onde será a tela? Na sua retina. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. O que está acontecendo? Então, esses que morrerão por não assumir a marca da besta, ora, então, se a besta vai existir, a igreja vai vê-la. Percebe? Porque se muitos morrerão por não assumir a sua marca, é sinal que a igreja vai ver. Percebe? A igreja vai ver. E viveram com Cristo e reinaram durante 1000 anos, o milênio. Essa é a primeira ressurreição, como foi falado. E aí, meus irmãos, é por isso que Mateus lá fala, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, isso é um teste para o coração, não é? O amor de muitos se esfriará. Como assim? Eu acreditava lá na minha igreja que eu seria arrebatado antes disso tudo. Eu não ia ver nada disso. Ah, é? O amor de muitos, porém aquele que perseverar, será o quê? Salvo. Essa é a mensagem a todas as 7 igrejas do Apocalipse. Começa dessa forma. Éfeso, ao vencedor dá-lhe que alimente a árvore da vida. Ao vencedor em Esmirra, ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo, ao vencedor dar-te-ei o maná escondido. Tiatira, ao vencedor dar-te-ei o maná. Essa mensagem de luta, de correr, de vencer, está em todas as igrejas. Sardes, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. Filadélfia, ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário de Deus. Laodiceia, ao vencedor dar-te-ei sentar comigo no meu trono. Meus irmãos, isto é Apocalipse. Isso é Apocalipse, já estamos encerrando. A fuga da igreja de Israel, olha lá. O que Yeshua fala? Voltando para Mateus capítulo 24. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo. Eu pergunto para vocês, esse evangelho está sendo pregado de final dos tempos? Isso está sendo pregado? Apocalipse prega? Não. E será pregado esse evangelho? Não está sendo pregado esse evangelho ainda. Para testemunha todas as nações, então virá o fim. Fujam para os montes. Vai existir corrida, nós vamos precisar de fugir.
mover. E será pregado todo esse evangelho que não está acontecendo, e fuja para os montes, porque ali haverá um evento de fuga, provavelmente a abertura dos 7 selos. Apocalipse capítulo 6, não sei. A gente tem que pedir a eterna revelação. Precisamos entender. Fuga da igreja de Israel. Olha aqui que Yeshua diz. Ai daquelas que estiverem grávidas. Meus irmãos, haverá de ter movimentação. Haverá de ter movimentação. E os que amamentam nesse dia. Aí Yeshua falando aí, ó, pois o quê? Haverá grande tribulação. Pronto. Yeshua falou. Haverá grande tribulação. Por que nós não queremos saber de grande tribulação? Haverá grande tribulação, o próprio Yeshua está dizendo que haverá grande tribulação na sua vinda, antes da sua vinda. Por que a teologia não fala que haverá grande tribulação? Haverá, o mestre está falando. Porque se aqueles dias não tivessem sido abreviados, não teriam salvo ninguém. Então o que se acredita? O que nós acreditamos? Haverá a metade da grande tribulação, o arrebatamento. É por isso que a dose que o Eterno dará à sua igreja chamada Israel, a dose, nessa dose vai acontecer. Falso profeta, meus irmãos. Um outro detalhe, já estamos finalizando, por favor, quase terminando. Falso profeta, então se fará dizer, eis aqui o Cristo e ali, acontecerão vários Cristos, vários profetas. Vai enganar quem? Os próprios eleitos que estarão na grande tribulação. Atenção, meus irmãos, atenção. Os próprios eleitos. Falsos cristos, falsos profetas. Para identificar o falso profeta, nos dias de hoje, o que a gente pode começar a fazer? Identificar em qual contexto que ele está inserido. É uma dica. Vai uma dica. Qual contexto que os profetas dos dias de hoje estão inseridos? Eles estão negando Israel, estão negando a Torá, estão negando... Eles estão fazendo isso? Analise, meus irmãos. O falso profeta vai falar falsidade, não vai falar verdade. Vai enganar os próprios eleitos. Então, os eleitos na grande tribulação, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, como diz Apocalipse, como está em Apocalipse, presenciarão, porque os próprios eleitos poderão ser enganados. E aí vem o sinal da vinda do Messias. Mateus capítulo 24. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e entra até o Ocidente, assim se dará a vinda do Messias. Então, o que se observa é que haverá sinais maravilhosos nos céus com a vinda do Messias. E o sol se escurecerá e a lua não dará claridade. Ora, nós tivemos o evento da lua de sangue, não foi? Olha onde que está a lua de sangue. Os eventos da lua estão aqui, próximo, depois da grande tribulação. Olha os tempos. Depois da grande tribulação, na vinda do Messias. A lua, o sol vão se escurecer. Olha que interessante. A gente tem que entender a cronologia dos fatos. Não devemos adivinhar a data. Mas a cronologia, o acontecimento dos fatos, nós devemos ficar atento. Então, aparecerá o Messias. E ele virá sobre nuvens. Amém? Do céu, com muito poder e glória. E enviará os teus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos. Aqui dá a reunião dos escolhidos, meus irmãos, a ceifa. A ceifa se dá em capítulo 14. Os ramos se renovam, toma sua foice afiada e ajunta os cachos da videira. Meus irmãos, já estamos finalizando, não vou me delongar mais, mas não passará uma geração até que isso aconteça. Isso, muita gente gosta de fazer a conta. O que é isso? Qual geração? Quando que vai ser? Tem um detalhe, tem uma dica que eu posso dar para você aqui, o seguinte. Em 1967, Jerusalém foi conquistada pelo nosso povo. É nossa, capital indivisível do povo de Israel. Não vai sair da nossa mão. Não vai sair. E de 67 mais 70 é uma geração. Não quero fazer conta, nem te induzir a fazer conta. Mas é uma geração a partir daí. Por quê? O dia e a hora, ninguém sabe. O próprio Messias disse. Então, finalizando já. Pois assim como foi nos dias de Noé, meus irmãos, olha só, Yeshua também dá a dica. Como é que era nos dias de Noé? O que acontecia aqui na terra? Tinha muita iniquidade? Tinha. Tinha muito pecado? Tinha. Tinha uma ordem sacerdotal de Melquisedeque? Tinha, tem hoje também. O Messias não é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque? Várias coincidências.
para que seja nos dias de Noé, e que não não perceberam. Aqui um fato também importante, eles não perceberam os fatos. Nos tempos de Noé, a arca subiu e teve calamidade total. Não passemos despercebidos, ok? Não passemos despercebidos. Meus irmãos, para encerrar, gostaria que todos ficassem de pé, que a gente recitasse esse último versículo, que diz o seguinte: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes o sustento em tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora em voltar, passar e espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançará as sortes com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, é por isso que a restauração é já.